Oi, Bá! Camila, seja bem-vinda. E aí, tudo bem com vocês? Como é que estamos neste dia ensolarado, maravilhoso? Oi, Bá! Lucas! Eriquinha! Tudo bem? Que delícia ver vocês aqui. Olá, Camila Santos. Tudo bem também? E aí? Tudo bem com vocês? Prontos para ouvirem mais uma história do Contando um Conto? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Ai, a Sofia, não é a Érica! Oi, Sol! Gente, Sofia é um barato. Tudo bem? Thalita, que fofa! Oi, Thalita. O Regis, oi, Regis. Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar. Que legal. Vamos ver aí. Qual é a história de hoje? Vamos fazer assim? Por enquanto que a gente espera o pessoal ir entrando, tudo, né? E se conectando, eu vou ler um poema. Eu escolhi... O Fê também! Oi, Fê! Que barato. Então, eu escolhi um poema pra gente... Eu vou ler esse poema esperando o pessoal, tá bom? O poema é do Vinícius, grande Vinícius de Moraes, que eu adoro, assim, de paixão, né? Que foi um dramaturgo, um jornalista, um excelente escritor, compositor de uma das músicas mais conhecidas, né? Que é a Garota de Ipanema. E aí eu vou ler. O nome do poema é O Relógio, tá bom? Oi, Fê! Então vamos lá. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai embora. Passa tempo bem depressa, não espera, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, noite, dia, noite. Noite, dia, tic-tac, 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 noite, dia, noite. Esse é um dos poemas mais falados aí dele também. Era uma casa muito engraçada, também era dele. Will chegou, Carol, Lobo. Que legal! E aí? Trabalhando muito. Esse sol, eu falei, gente, o sol aqui tá maravilhoso hoje. Que delícia! Cansado, sabadão. Vamos ver. Gente, eu tô... Queremos a história? Já! Espera só mais um pouquinho que a gente já começa. Hoje é a história do Rubem Alves. Muito bacana a história do Rubem Alves. E aí eu vou explicar depois. Espera as pessoas chegarem. Calma. Que apressada. Saudades também, Will. O Léo! Oi, Léo! Tudo bem? Aqui também tá um sol maravilhoso. Que delícia! Vamos lá, então, começar? Aí o pessoal vai entrando e vai vendo o que vai acontecendo, tá bom? Então, a nossa história de hoje é do Rubem Alves, um escritor também brasileiro. Ele foi professor, ele foi psicanalista... E aí ele também escrevia histórias tanto para adulto quanto para crianças. E ele escreveu essa história pra gente refletir mais um pouquinho, tá bom? E a história de hoje... Oi, Léo! Manda o quê? Manda ver aí. Já não entendi muito bem, mas vamos lá. Manda ver aí, agora entendi. Pode deixar, pode deixar. Então vamos lá. E a história de hoje... Antes da gente começar, eu vou cantar uma musiquinha, tá bom? Então é assim...
Um, dois, três. Vamos começar uma história outra vez. E a história de hoje chama O Passarinho Engaiolado. O que será que esse passarinho aprontou, hein? Alguém aí tem alguma ideia? Hein? Vamos lá. O passarinho tinha acabado de nascer. Tava pequenininho e a mãe dele que levava a comidinha na boquinha dele, porque ele ainda estava criando as peninhas, porque ele era muito bebezinho. E o tempo foi passando e ele cresceu. E foi acontecer o primeiro voo. Imagina a expectativa dele de voar pela primeira vez. E ele foi. Ele abriu as asinhas dele, olhou para lá embaixo, né? Porque ele estava lá em cima no galho. Ai, que medo! E agora? Abriu e foi. Meio capenga, chegou no chão. Ui, que susto! Cheguei no chão. Quando ele chegou no chão... Oi, Vani Fávero! Seja bem-vinda! E aí... Quando ele chegou no chão, ele foi procurar comida. Estava com fome, né? Nesse primeiro voo, tanta força, tanta expectativa. E ele foi. Quando ele começou a procurar, gente, que delícia. Tinha um monte de alpiste, assim, tudo juntinho. Os olhos dele ficou brilhando. Nossa, eu vou querer esse monte de alpiste. Oi, Ale! Que delícia te ver aqui! Olha, gente, eu vou me empolgando. Voltando. E aí, ele foi lá. Vou comer esse monte de alpiste. Foi. Nossa, começou a comer. E ele não percebeu. Aquilo era uma armadilha. Uma arapuca. Puf! Prendeu o passarinho lá dentro. Começou a bater o desespero. Como eu saio daqui? Já era. O passarinho já estava capturado. O homem foi lá, tirou ele, colocou o passarinho numa linda gaiola grande, sabe? Com 2 puleirinhos, lá tinha água, tinha frutinha, tinha alpiste e ficou lá o passarinho. Ele cresceu lá, ele nem usufruiu direito da liberdade dele e já estava preso. E agora? Bom, o negócio é viver aqui. E assim passava o dia. Só que a gaiola dele ficava próximo de uma janela. Ele olhava e nessa janela, nossa, dava para ver o mundo aqui fora. Ele conseguia ver o beija-flor com aquele seu bater de asas mágico, rápido, lindo e maravilhoso. Ele também conseguia ver os bem-te-vi, cantarolando pra lá e pra cá. Bom, e os urubus? Ele ficava encantado. Ele olhava pro céu e ele ficava lá voando, lá no alto, bem tranquilo, só observando o que acontecia aqui embaixo. Ele também observou, sabe quem? Os pardais, que era uma festa o dia inteiro, aquela alegria, nossa, era uma algazarra os pardais no meio das árvores. Ai, que demais! Oi, Alain! Tudo bem? E aí, ele ficou observando todos esses outros bichos. Quando batia aquela coisa nele de sonho, de vontade, de liberdade. Ele olhava pela janela. Eu queria estar lá fora. Ele tinha um lindo canto. Toda vez que ele cantava de manhã, o seu dono dava comida, dava frutas. Quando ele cantava bastante, assim, sabe, o dia inteiro, no final de semana, o dono dele dava frutas e, às vezes, uma verdurinha para ele comer. Ele adorava.
Bom, assim passavam os dias. Teve um dia que o dono dele limpou toda a gaiola, colocou água fresquinha, alpiste novo e foi trabalhar. Só que ele esqueceu a gaiola aberta. A oportunidade do passarinho ter a liberdade. E agora? Aí, meu dono só volta à noite, né? Então, dá pra mim ir devagarzinho. Ele foi lá na portinha da gaiola, pisou, olhou pra gaiola, olhou pra janela. É pra lá que eu vou. Abriu as suas asas e foi. Lindo! Foi. Bateu as asas, foi no primeiro galho e... Ai! Fiquei até tonto. Ai, na gaiola era baixinho, né? Aqui já é um pouco mais alto. Faz tempo que eu não voava desse jeito. Ai, eu acho que eu vou para aquele galho ali de cima. Aí ele olhou pro galho. Quando ele olhou pro chão... Ai, não, né? É melhor a gente esperar um pouquinho. Acabei de chegar. Vamos conhecer primeiro aqui o terreno. Ele firmou bem os pezinhos lá no galho e lá ficou, observando o que acontecia. Quando veio uma passarinha chamar ele para comer, porque ele já estava com fome. Oi, passarinho! Vamos ali comer? Ali no vizinho tem um pé de pimenta. Nossa, as pimentas estão lindas, vermelhas. Nossa, suculenta. Vamos lá comigo? Só que, eu vou te pedir uma coisa. A gente tem que ir em dupla, porque tem um gato. E aí o gato... Nossa, quando ele ouviu a palavra gato, ele arrepiou todinho. Porque ele falava, gente, eu morro de medo de gato. Passarinha, eu não gosto de pimenta não, sabe? Não me faz bem. Ele olhou pra cara dele. Tá bom então, né? E aí, ela foi embora. Vou procurar outro parceiro. E foi. Ele ficou lá. Gente, gato, que frio na barriga que me dá. Olhou para um outro. Tava vindo um mosquito. Agora é a minha vez. E aí, lá vinha o mosquito, todo feliz, todo feliz. O passarinho respirou fundo, abriu as asas e quando foi... O mosquito já tinha ido embora. O mosquito falou, e aí? Dá tempo tudo de abrir a asa, respirar fundo, meu. Acorda pra vida. E foi embora o mosquito. O passarinho ficou... Como é que é? Um mosquito zoando da minha cara só porque eu fui me preparar pra pegar ele? Gente, essa liberdade aqui não é fácil não, viu? E já estava ficando de tarde. E agora? Nossa, a passarinha falou do gato. Será que gato sobe em árvore? Alguém aí sabe? Se gato sobe em árvore? Responde aí pra mim, alguém sabe? Sim? Sabe ou não sabe, gente? Alguém sabe me dizer se gato sobe em árvore? Bom, o passarinho falou que subia. E aí ele falou, gente, mas... E agora? Se o gato subir na árvore, pra onde eu vou? E ele ficava olhando, sobe Simba! O passarinho também falou que sobe. A Carol falou que sobe também. Então vamos ver se o gato sobe mesmo. Sobe, Sofia! Sobe, Alê! Vamos ver se vai subir mesmo. E aí, ele olhou pro galho de cima. E agora? E os gambás? Será que os gambás sobem na árvore também? E aí? Fê falou que sim, o Will falou que sim. O que vocês acham? Vocês acham que o gambá também sobe em árvore? Gente, ele tava pavoroso. E ele ficou olhando pro outro lado. Será que ele sobe o galho? Não sobe? O que será que ele faz? E ele ficou pensativo. Sabe uma outra coisa também? Sobe, né? Vixe, sobe. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí,
ele pegou e lembrou que, quando ele estava na gaiola, ele percebia que de manhãzinha tinha uns meninos terríveis que passavam com o estilingue, ó, tuf, pra acertar nos passarinhos. Ai, gente, eu não posso ficar nesse galho baixo. Olha que maldade. Os meninos vão lá com o estilingue. Não é, Will? Isso mesmo. Então, ele ficou, gente, numa agonia. E era fome, e tava escurecendo. E agora, o que eu faço? Bom, ele olhou pro galho de novo. Ai, meu Deus do céu, e agora? E ele resolveu olhar pra janela. E viu que a gaiola dele estava lá, aberta, do jeito que ele tinha deixado. O dono dele não tinha chegado ainda. Dono dele não, né? Porque agora ele estava livre. Ai, que dúvida cruel, gente. O passarinho já estava com fome, já estava com frio, com medo do gato subir na árvore, com medo do gambá subir na árvore, dos meninos de manhã, dar estilingada neles. E aí? Acho que ouviu cantar de um bem-te-vi? Ouviu, aqui no fundo ouviu. E aí, ele pegou e falou, eu preciso decidir se eu volto pra gaiola ou se eu subo mais um galho. Essa é a hora. E agora? O que vocês acham? Pra onde vocês acham que o passarinho foi? Voltou pra gaiola ou foi arriscar, foi se aventurar no galho de cima? E aí, eu quero ouvir a resposta de vocês. O que vocês acham? Como que será que esse passarinho como é que fala? Como ele soube lidar com essa liberdade dele? A Carol acha que ele arriscou. Quem acha o contrário? A Bárbara acha que ele voltou por conta da comida na mesa. E aí? O Lobo Ultra acha que ele se aventurou também. E aí, quem mais? Foi se aventurar. A maioria acha que ele foi se aventurar. Ah, Lê também. Achou que ele se arriscou. Então vamos ver. Sofia falou que ele voltou pra gaiola. 2 que acha que voltou pra gaiola. Trocentos acha que ele aventurou. Então vamos ver o que aconteceu. E aí, o passarinho... Pra onde ele foi, Fábio? Foi pra longe, não foi pra nenhum pros dois. Também tem essa possibilidade. Então vamos lá. E aí, o passarinho respirou fundo. Buscou a liberdade, né, Léo? Então vamos lá. Vamos ver se ele buscou a liberdade. E repica os tambores. Ele respirou fundo. Abriu as suas asas, que já estavam grandes. E voou. Voou pra dentro da gaiola. E aí, gente? Voou pra dentro da gaiola. E aí, chegou o dono dele. Já estava à noite, o dono saiu pra trabalhar, chegou à noite. Chegou o dono dele e foi ver a primeira coisa. A gaiola está aberta. Nossa! Aí o dono foi lá, fechou a gaiola e o passarinho foi beber água, comeu alpiste, ficou quietinho. Ai, aqui é tão confortável. E o dono falou assim, nossa, esse passarinho é bobo mesmo, né? Ou deve estar cego, porque passarinho de verdade mesmo gosta é de liberdade. E assim terminou a nossa história de hoje. E aí, o que vocês acham? Nossa, o sol tá batendo aqui, né, gente? Tá ruim. Aí, assim tá melhor. E aí? Passarinho arregão, Fê? Que bobo, né, Vani? Também acho, gente. E aí? Será que acontece isso com a gente? A gente sabe aproveitar a nossa liberdade? E o medo? Às vezes o nosso medo é tão grande de aventurar, de arriscar, e a gente acaba perdendo a oportunidade.
Não é isso? Isso não acontece? Acertou, né, Bárbara? Acertou. Pois é, mas e aí? Como que você lidar com os seus medos? Às vezes a gente tem medo de andar de bicicleta. Ai, eu caí uma vez e falo... Ai, eu não vou tentar de novo, já ralei meu joelho. Mas aí, e aí? Eu não vou tentar de novo? Por medo de cair de novo e a gente não arrisca? Não, tem que tentar. A gente nasceu andando? A gente nasceu falando? Não. Tudo a gente vai aprendendo ao longo da vida. Se a gente não arriscar, como é que fica? A gente fica sempre do mesmo jeito? Não é mesmo? Não dá certo. O que vocês acham? E sabe o que me faz lembrar? Toda vez que eu falo dessa coisa de tentar, de tentar, de tentar. Vocês já ouviram falar do Thomas Edison? Que foi o inventor da lâmpada? Eu acho o exemplo dele magnífico. Porque, gente, se não fosse o Thomas Edison, o que seria da gente sem a lâmpada hoje em dia? Não é mesmo? Só para dar um adendo em relação a isso, de que amou a história, eu também. De que ele tentou, gente, para fazer a lâmpada, o Thomas Edison tentou mais de 1.200 vezes. Tem noção? Ele tentar 1.200 vezes? Conta até 1.200 se não cansa. Cansa, mas ele tentou. Ele foi lá, ele foi corajoso. E aí, como é que tá a coragem de vocês pra arriscar? Tá certo que na quarentena tem algumas coisas que não dá pra arriscar muito. Não é mesmo? E aí, gostaram da história de hoje? A Vani falou que adorou a história. Hã? Que mais? Encerramos por aqui? Ruim? Não gostou? Sofia? Carol gostou? Amei! Gente, e assim a gente termina a nossa história de hoje, tá bom? Hoje a gente vai ficar com uma história. E aí, pra finalizar, do jeito que eu acho muito bacana a gente finalizar, a gente faz assim. E com paciência, dia após dia. Isso mesmo, Regis. Isso mesmo, paciência. Paciência, persistência, perseverança, né, sempre. E pensamento positivo. Que se a gente ficar com medo, eu falo assim, que o nosso medo, às vezes ele acaba se tornando maior do que o problema, do que a gente resolve, não é? E nem sempre é. E tem aquela frase clássica, que é o medo é do tamanho do que a gente vê ele. Tá bom? E assim... Aê, Lucas! E assim... A gente termina. Hoje estamos na gaiola, sim, e com sabedoria aprenderemos a conquistar nossa liberdade novamente. Sim, mas o que é? Aí a gente entra em outras questões. O que é liberdade? Será que é só porque a gente está preso em casa, nós não temos a liberdade de expressão, a liberdade dos nossos sentimentos? Não é mesmo? Gente, agradeço demais a participação de vocês. Ah, e antes da gente finalizar, lembrei de uma outra coisa. Tem o canal no YouTube, tá bom? Então, compartilhem com os amigos o link. Pensando positivo junto com as atitudes. Muito bem, é isso aí, Will. E... Então, compartilhem aí o canal, o link com os amigos, tá bom? Do Contando um Conto. E assim, a gente termina a nossa história de hoje. E quem tiver e quem quiser que conte outra vez. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço imensamente. Obrigada, Lê. Lê é linda, gente. Muito fofa. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada, obrigada, obrigada e beijos. E quem sabe até uma próxima, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau. Gente, tá ótimo.